Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. Momento de fé, de introspecção, de meditação. É hora de deixarmos Deus nos falar. Deus quer nos falar, mas respeita o nosso livre-arbítrio. Você que está aí, procure deixar o Senhor te falar. É importante ouvir a palavra do Senhor e garantir a salvação. Eu sei que você tem que fazer boas obras, mas tem que orar também. Eu já faço boas obras, então Deus vai me salvar. Não, você tem que orar também. Não é só fazer boas obras. Ore também, meu amigo, minha amiga. Conheça a palavra de Deus. Jesus mandou fazer isso. Chamou até os seus discípulos de fracos, quando ele estava caminhando para Emaús com os discípulos. Fracos, porque não conheciam a palavra, não entendiam a palavra de Deus. Acesse meus endereços, @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919. Dê um like, compartilhe, inscreva-se para nós aumentarmos nossa rede de amizade, né? Se você quiser fazer isso, tá bom? Eu não gosto de insistir muito não, até porque meu canal não é monetizado. Olha, liturgia referente ao domingo do Advento, dia 3 de dezembro de 2023, hein? Omite-se a memória de São Francisco Xavier, presbítero, ou seja, padre, sacerdote. Omite-se a memória porque é domingo. Primeiro domingo do Advento. É um novo tempo na igreja, um tempo especial, termina o tempo comum. Então, vamos nos preparar para as orações deste dia. Primeira leitura. Leitura do livro do profeta Isaías, capítulo 63, versículos de 16b a 17, 19b, capítulo 64, versículo 2b até o 7º. Senhor, Tu és nosso Pai, nosso Redentor. Eterno é Teu nome. Como nos deixaste andar longe de Teus caminhos e endureceste nossos corações para não termos o Teu temor. Por amor de Teus servos, das tribos de Tua herança, volta atrás. Se rompesse os céus e descesses, as montanhas se desmanchariam diante de Ti. Desceste, pois, e as montanhas se derreteram diante de Ti. Nunca se ouviu dizer, nem chegou aos ouvidos de ninguém, jamais olhos viram que um Deus, exceto Tu, tenha feito tanto pelos que nele esperam. Vens ao encontro de quem pratica a justiça com alegria, de quem se lembra de Ti em Teus caminhos. Tu te irritaste, porque nós pecamos. É nos caminhos de outrora que seremos salvos. Todos nós nos tornamos imundície, e todas as nossas boas obras são como um pano sujo. Murchamos todos como folhas, e nossas maldades empurram-nos como o vento. Não há quem invoque Teu nome, quem se levante para encontrar-se contigo. Escondeste de nós Tua face e nos entregaste à mercê da nossa maldade. Assim mesmo, Senhor, Tu és nosso Pai, nós somos barro, Tu nosso oleiro, e nós todos, obra de Tuas mãos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Que bonito trecho do livro do profeta Isaías, né? Vamos agora ao Salmo responsorial, Salmo 79 ou 80, depende se é da Bíblia Vulgata ou hebraica.
versículos 2 a C ao 3b, 15 ao 16, 18 ao 19, refrão, versículo 4. Iluminai a nossa face sobre nós, convertei-nos para que sejamos salvos. Repitamos: iluminai a vossa face sobre nós, convertei-nos para que sejamos salvos. Ó pastor de Israel, prestai ouvidos, vós que sobre querubins vos assentais, apareceis cheio de glória e esplendor, despertai vosso poder, ó nosso Deus, e vinde logo nos trazer a salvação. Iluminai a vossa face sobre nós, convertei-nos para que sejamos salvos. Voltai para nós, Deus do universo, olhai dos altos céus e observai. Visitai a vossa vinha e protegei-a. Foi a vossa mão direita que a plantou, protegei-a e ao rebento que firmastes. Iluminai a vossa face sobre nós, convertei-nos para que sejamos salvos. Pousai a mão por sobre o vosso protegido, o Filho do homem que escolhestes para vós, e nunca mais vos deixaremos, Senhor Deus. Dai-nos vida e louvaremos vosso nome. Iluminai a vossa face sobre nós, convertei-nos para que sejamos salvos. Repitamos: iluminai a vossa face sobre nós, convertei-nos para que sejamos salvos. Segunda leitura. Leitura da primeira epístola de São Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículos do 3º ao 9. Irmãos, para vós graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças a Deus, sempre a vosso respeito, por causa da graça que Deus vos concedeu em Cristo Jesus. Nele fostes enriquecidos em tudo, em toda a palavra e em todo o conhecimento, à medida que o testemunho sobre Cristo se confirmou entre vós. Assim, não tendes falta de nenhum dom, vós que aguardais a revelação do Senhor nosso Jesus Cristo. É Ele também que vos dará perseverança em vosso procedimento irrepreensível até o fim, até o dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus é fiel. Por ele fostes chamados à comunhão com seu Filho, Jesus Cristo, Senhor nosso. Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora vamos aclamar o Santo Evangelho e depois proclamá-lo. O Evangelho de hoje está em Marcos 13, versículos do 33 ao 37. Aleluia, 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 aleluia. O que vos digo, digo a todos, vigiai. Digo a todos, vigiai. Aleluia, 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 aleluia. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: cuidado, ficai atentos, porque não sabeis quando chegará o momento. É como um homem que, ao partir para o estrangeiro, deixou sua casa sob a responsabilidade de seus empregados, distribuindo a cada um sua tarefa, e mandou o porteiro ficar vigiando. Vigiai, portanto, porque não sabeis quando o dono da casa vem, à tarde, à meia-noite, de madrugada ou ao amanhecer, para que não suceda que, vindo de repente, ele vos encontre dormindo. O que vos digo, digo a todos: vigiai.
palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Vamos à reflexão deste evangelho. É sempre importante refletir, porque muitas vezes os fiéis não entendem bem a palavra proferida, proclamada. Então, nós passamos alguma exegese, né? Somente agora Jesus responde à pergunta dos discípulos, mas em vez de dizer quando ou como acontecerá o fim, ele indica apenas como o discípulo deve se comportar na história. A tarefa do discípulo é testemunhar sem desanimar, continuando a ação de Jesus. À espera da plena manifestação de Jesus e do mundo novo por ele prometido, impede, de um lado, que o discípulo se instale na situação presente, de outro, evita que o discípulo desanime, achando que o projeto de Jesus é difícil, distante e inviável. Agora vamos ver a reflexão do Frei não, é de uma senhora Patrícia de Moraes. Vejamos o que ela diz. Primeiro domingo do Advento, que está na folhinha do Sagrado Coração de Jesus. Mateus 13, versículos do 33 ao 37. A vigilância é o tema deste evangelho, e ela está relacionada ao anúncio de que teremos que, em algum momento, prestar conta das nossas atitudes. Na história contada por Jesus, os administradores dos bens do homem, que partiu em viagem, terão que prestar contas quando este retornar, do mesmo modo que vamos prestar contas de como administramos nossa vida diante de Deus. Imersos em nossas preocupações terrenas, podemos nos negligenciar quando Jesus voltar. Quanto a este aspecto, né, e sermos tomados por uma espécie de torpor que nos aliena. É certo que Jesus voltará e dará testemunho a nosso respeito, no entanto, não sabemos quando será este dia. É a incerteza do momento certo que deve motivar a vigilância, pois a inércia pode acabar nos consumindo. Vigiai. O tema é, então, vigiai neste início do tempo do Advento. Vamos aos santos do dia agora. É importante divulgar os santos do dia porque eles são exemplos para nós. Eles seguiram o que Jesus mandou. São Sofonias, profeta santo do dia 3 de dezembro. São Sofonias, no tempo de Josias, rei de Judá, profetizou a ruína dos ímpios e fortaleceu nos pobres e necessitados a esperança da salvação. Santo do dia 3 de dezembro, São Birino, bispo, faleceu em 650, enviado como missionário junto aos ângulos pelo Papa Honório I, logrou a conversão do rei Sinégios, não sei a pronúncia correta, hein? Sinégios, e fixou sua sede episcopal em Dorchester. Bem, aqui no site revista.arautos não diz o país. Santo do dia 3 de dezembro, São Francisco Xavier. Nasceu em 1506, no Castelo de Xavier, Espanha. Estudou em Paris, onde conheceu Santo Inácio de Loyola, formando com este o primeiro grupo da Companhia de Jesus. Aos 35 anos, foi enviado como missionário para as colônias portuguesas nas Índias Orientais.
sendo Goa o centro de suas atividades. Daí passou para o Japão, onde constituiu o primeiro núcleo de cristãos. Morreu a caminho da China, na ilha de Sanchuguan, aos 46 anos. É, juntamente com Santa Teresinha do Menino Jesus, padroeiro das missões. Segundo o site da comunidade católica Canção Nova, a igreja, que na sua essência é missionária, teve um grande impulso do Espírito Santo para evangelizar a América e o Oriente no século V e século XVI, no século XV e século XVI. No Oriente, São Francisco Xavier destacou-se como uma santidade que o levou à ousadia de fundar várias missões, a ponto de ser conhecido como o São Paulo do Oriente. Francisco Xavier nasceu no Castelo de Xavier, em Navarra, norte da Espanha, em 7 de abril de 1506. De família nobre, seu pai era presidente do Conselho Real de Navarra. Em 1525, com 18 anos, foi para Paris dedicar-se aos estudos universitários. Em 1530, tornou-se Magister Artium, pronto para a carreira acadêmica. Vaidoso e ambicioso, buscava a glória de si até conhecer Santo Inácio de Loyola, que também estudava no colégio de Santa Bárbara. A relação dos dois foi complicada de início, tanto que o próprio Inácio definiu Francisco como o pedaço de massa mais difícil que amassou. Com o tempo e a intercessão de Inácio, o coração de Francisco foi cedendo ao amor de Jesus, até que entrou no verdadeiro processo de conversão. O resultado se vê no fato de ter se tornado cofundador da Companhia de Jesus, fundada em 1539. Já como padre empenhado no caminho da santidade, São Francisco Xavier foi designado a ir em missão para o Oriente. Foi o primeiro jesuíta que partiu de Lisboa para as missões nas Índias, em 7 de abril de 1541. Fez um frutuoso trabalho de evangelização que abrangeu todas as classes e idades. A viagem de Lisboa a Goa, estado indiano, durou aproximadamente 13 meses, uma viagem fatigante devido à falta de comida, ao calor intenso e às tempestades. Chegou a Goa em 1542, escolhendo como casa o hospital da cidade. Sua cama era ao lado de pacientes em situação grave. Seu ministério, a partir desse momento, foi dedicar-se à assistência dos excluídos da sociedade. No ensinamento com as crianças, adotou um novo método, ensinando o catecismo com o auxílio de um sininho que tocava pelas ruas a fim de reunir as crianças na igreja. Traduziu os princípios da doutrina católica em versos e, para facilitar o aprendizado, cantava-os. Entre os anos 1545 e 1547, Francisco conseguiu avançar para outras regiões. Chegou em Malaca, arquipélago de Molucas e as Ilhas do Moro, sem se preocupar com qualquer perigo, pois confiava em Deus. No ano de 1547, sua vida teve uma reviravolta. Encontrou Anjiro, um fugitivo japonês ansioso em converter-se ao cristianismo. Este encontro acendeu em seu coração o desejo de anunciar o evangelho à terra do sol levante. Chegou ao Japão em 1549, embora soubesse da pena de morte para quem administrasse o sacramento do batismo. Submeteu-se a aprender a língua e os costumes a fim de anunciar em Cristo um Cristo encarnado naquela região. Ambicionando a China para Cristo, Francisco encarou o país como uma nova terra de missão. Em 1552 chegou à ilha de Shangchuan, onde tentou embarcar para a cidade de Cantão, mas foi acometido por uma forte febre e cansaço. Faleceu no dia 3 de dezembro de 1552. 2 anos após sua morte, seu corpo íntegro foi trasladado para a Igreja de Bom Jesus de Goa, Índia, onde é venerado. Esse grande santo missionário entrou no céu com 46 anos de idade e percorreu grandes distâncias para anunciar o Evangelho. Sua missão foi grandiosa,
que se colocássemos em uma linha suas viagens, daríamos 3 vezes a volta na Terra. São Francisco Xavier, com 10 anos de apostolado, tornou-se merecidamente o patrono universal das missões, ao lado de Santa Teresinha do Menino Jesus, em 1927. Foi beatificado em 1619 por São Paulo V, por Paulo V, Papa da época, e canonizado em 1622 por Gregório XV. Seu pensamento pode ser resumido em uma oração que ele sempre rezava: Senhor, eu vos amo, não porque me podeis dar o céu ou me condenar ao inferno, mas porque sois meu Deus. Amo-vos porque vós sois vós. Olha que bela oração. Santo do dia 3 de dezembro, Beato Eduardo Coleman, mártir, faleceu em 1678, secretário da Duquesa de York, convertido ao catolicismo, falsamente acusado de conspirador. Eduardo foi executado durante o reinado de Carlos II. Santo do dia 3 de dezembro, Beato João Nepomuceno de Schieder, bispo, faleceu em 1860, foi bispo de Trento, na Itália, que em tempos difíceis ofereceu um admirável testemunho de amor pela sua diocese. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus, é o que eu desejo para todos vocês, meus irmãos e irmãs. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá aquilo que você pede, se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica Apostólica Romana, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, diz no seu canal no YouTube, onde tira nossas dúvidas, que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas: sim, não ou espere. Ok? 3. Uma dessas 3. A que for melhor, ele nos dará, porque afinal de contas é o nosso Abba, nosso paizinho do céu, papaizinho, que nos ama. É o divino Pai eterno, é o Pai das misericórdias. Às vezes um não que Deus nos dá é a melhor resposta. Assim como um pai na terra às vezes dá um não para o filho, porque não é bom para ele naquele momento. E agora do aramaico dialeto de Jesus eu clamo: Maranatá! Maranatá ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Católicos colocam a tônica na última sílaba, protestantes na penúltima. O significado é o mesmo: vinde Senhor Jesus, vem Senhor, um dia ele voltará e será o juízo final. Não perca a vida eterna, porque senão você irá para o inferno. Esse homem, Deus, morreu por nós na cruz. Homem e Deus. Ascendeu ao céu. Está lá nos aguardando. A decisão é nossa. Creia. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos e espirituais. Pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Senhor Jesus, eu quero a vida eterna convosco, com Deus Pai e Deus Espírito Santo. Eu quero a vida eterna.